leitura bíblica de hoje traz Judá descobrindo que a mulher que ele pensou que era uma meretriz é Tamar, sua nora, e ainda a engravida. E o arrependimento de Judá. Vamos ler a Bíblia comigo? Olá, olá, meus irmãos amados. Vamos ler o capítulo 38. Vamos começar? Vamos orar a Deus para iluminar esta leitura, para falar conosco? Senhor, ilumina a nossa leitura, fale conosco, que o Espírito Santo do Senhor nos dê direção, oh Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos ver como sucedeu essa história de Tamar e Judá? Vamos começar? Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz o outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso diante do Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o liverato e suscita a descendência do teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem, pois disse: para que não morra também este com os seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de teu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tiná, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. Então ela despediu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tiná. Pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que segura. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a ajudar, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achasse. Passados quase 13 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz,
havia gêmeos no seu ventre. Ao nascer, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: Como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Gente, que coisa. O primeiro marido de Tamar morreu, porque ele era mau perante o Senhor. O segundo marido dela, que é o Onã, também morreu porque, no caso, o pai dele, o Judá, falou que era para ele ter um filho para continuar a descendência, né? Para Itamar ia fazer parte dessa descendência. Mas o irmão falou assim: ah, não, esse filho não vai ser meu, vai ser sempre do primeiro marido, ele vai estar lembrando que esse filho não é meu. Então, o que ele fazia? Ele jogava o semi fora, coabitava com ela e jogava o semi fora. E Deus viu que isso era mal perante ele. E Deus o fez morrer também. Aí o terceiro filho de Judá, que era Selá, era para ser o marido de Tamar depois que ele crescesse. Mas Judá esqueceu dessa promessa. Judá esqueceu e não deu o filho a Tamar. Aí Tamar, desesperada para ter um filho e suscitar a descendência, Tamar foi lá e sabia que Judá ia, né, para aquela cidade, cobriu o rosto, nisso que Judá cometeu esse pecado. É um pecado, porque ele a confundiu, mesmo se tivesse confundido com a meretriz, ele achou a mulher no caminho, ele se deitou com ela. No caso, ele se deitou com ela e ela ficou grávida. Aí Judá, pensando que Tamar tinha adulterado, que tinha feito com outro homem, né? Falou que era para tirar ela fora e queimar Tamar. Mal sabendo ele que esse filho era dele. E nisso, Judá se arrependeu. Judá falou assim que mais justa era ela do que ele, né? Fala aqui no capítulo 26. Mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá meu filho, nunca mais a possuiu. Porque o certo dele, como ele tinha prometido ela, era ter dado o filho dele, Selá, para Tamar casar com ele, manter a descendência. E ele não fez isso. Ele não cumpriu a promessa. E no caso, ele se arrependeu de não ter feito isso, né? E ele nunca mais possuiu a Tamar. Aí nasceu, Tamar ficou grávida de gêmeos, ganhou os gêmeos, pôs um nome de Pérez e o outro se chamou Zera. Então, meus irmãos, o que aprende? Devemos cumprir as promessas que fazemos e a necessidade de se arrepender quando faz uma coisa errada, né? No caso aqui, Judá se arrependeu de não ter cumprido, né? A necessidade do arrependimento, que ele viu que ele tinha pecado, que ele viu que ele tinha errado e se arrependeu. Mas aí Tamar já estava grávida, né? E Tamar já ganhou os gêmeos. Então, essa foi a leitura de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você aí na sua casa, através desse vídeo. E que o Senhor Jesus abunde o nosso coração, que tudo que nós prometermos, nós possamos cumprir, né? Fazer diferente aqui de Judá. Judá fez a promessa de dar, sei lá, para Tamar, mas não deu. E fez ela colocar os pés pelas mãos, fazer isso aqui, né? Ela se deitou com o próprio sogro, no caso. Então, que Deus nos ajude, que Deus esteja conosco, que esteja com você. E eu te espero para a próxima leitura. Que Deus te abençoe poderosamente.